Olá amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube, estamos de volta com mais um Mundo do Vôlei. Pois é, as meninas estão aí já na última semana da fase de classificação e os meninos a todo vapor aí lutando mais uma vez pela liderança, né? As equipes brasileiras muito bem aí na Liga das Nações, né? É complicado traçar aí realmente quem tá bem, quem não tá, porque muita gente está usando o time B, alguns estão usando o time C, então fica difícil fazer algum tipo de comparação. De qualquer forma, o importante é que o Brasil vai muito bem na Liga das Nações e a gente já se aproxima da fase final, pelo menos no feminino. Então a gente tem muita coisa para falar hoje e a gente não vai perder tempo. Começamos inclusive falando do feminino, a gente começa falando de Brasil e Sérvia, que foi o último jogo do Brasil na semana passada, né? Aconteceu na quinta-feira, a gente já tinha gravado o programa, não tinha como falar. O Brasil venceu mais uma vez por 3-0, com parciais de 25-23, 25-21 e 25-15. Né? Com essa vitória, o Brasil entra definitivamente na zona de classificação e fica a poucos pontos de estar definido na grande fase final. Já nessa semana, a gente de cara pegou a Itália, né? A poderosa Itália. Só que, para nossa surpresa, de cara, a Egonu já não foi nem relacionada para essa semana de jogos. E a Itália começou em quadra com seu time reserva, né? Começou inclusive com a sua terceira aposta, Sorokait, que seria a reserva imediata da Egonu, também só entrou em algumas inversões de 5-1, mas Nicolete acabou sendo a titular. Com isso, o Brasil se impôs em quadra com seu time principal, pelo menos da Liga das Nações, e venceu por 3-0, com parciais de 25-21, 25-20 e 25-23. Gabi, para variar, foi a maior pontuadora do Brasil com 11 pontos. E Natália fez 10 pontos na partida. O Brasil se apresentou muito bem, teve algumas dificuldades em alguns momentos, porque a Itália, mesmo com reserva, tem um volume de jogo muito grande, mas o Brasil mostra que tem crescido competição. Semana a semana da competição, né? Natália vem ganhando mais confiança, vem jogando cada vez mais tempo em quadra. E com essa vitória, o Brasil está classificado para a fase final. Inclusive, já entrou em quadra classificado, porque a gente teve aí uma conjunção de resultados que acabaram dando a classificação para as brasileiras. Depois de pegar as italianas, foi a vez de pegar as belgas. E mais uma vez, o Brasil fez 3-0 e agora como líder da Liga das Nações. Quem diria o Brasil líder da Liga das Nações depois de um começo bem complicado, né? No jogo, as parciais foram 25-23, 25-15 e 25-18. Muito bem aí, Paula Borgo e Gabi, as principais pontuadoras com 14 e 13 pontos. Depois desse jogo, a gente encerra a participação nessa fase regular agora, jogando aí contra as donas da casa, as turcas, né? Um jogão aí, e o Brasil já classificado, as turcas também, a gente não sabe que equipes vão entrar em quadra, se vai entrar time reserva, se não vai. O importante é que a gente já está na fase final, que acontece de 3 a 7 de julho. Então vocês têm tudo aí para ficar ligadinhos, porque só vai ter jogão. E o Brasil de quebra vai ter Carol e Tandara de volta. Então o Brasil tende a crescer ainda mais para essa fase e com certeza na fase final as equipes terão as suas titulares de volta. Já pelo masculino, o Brasil, que vinha liderando a Liga das Nações, era a única equipe invicta, acabou perdendo a primeira na última sexta-feira contra a Sérvia. Pois é, na estreia de Bruninho que chegou aí para compor o time titular da equipe brasileira, acabou não dando sorte. E num jogo muito disputado, mas contra os reservas da Sérvia, o Brasil acabou sucumbindo por 3-2. As parciais foram de 17-25, 25-22, novamente 17-25, 25-20 e um apertado 15-12. Pois é, em Gondomar, jogando em Portugal, o Brasil teve muita torcida a favor. Lucarelli fez 20 pontos, na sequência veio Leal com 15, mas o Brasil acabou perdendo para a equipe sérvia, o que
cá para nós era uma coisa que ninguém esperava. Se a equipe sérvia tivesse com seus titulares, beleza, mas era uma equipe B, quase C, e mesmo assim acabaram derrotando os brasileiros. Acho que foi uma derrota que veio num momento que podia acontecer, não atrapalha tanto o Brasil está ali ainda na segunda colocação, um ponto atrás apenas do Irã, que é o líder, né? Mas, de repente, é uma derrota que pode sair como uma vitória, né? O Brasil tem que saber digerir isso aí, dar a volta por cima, de repente, cerrar o salto alto aí, trabalhar, porque apesar do Brasil estar muito bem na Liga das Nações, a maioria das equipes vem jogando com reservas. Então, na hora do vamos ver, que vai ser lá na fase final, o Brasil vai ter que estar jogando muito mais do que vem jogando até agora. Ficou evidente nesse jogo o prejuízo que o Leal, por exemplo, dá na recepção. O Brasil jogou muito com bolas altas, isso dificultou bastante o trabalho dos brasileiros. Tanto o Cachopa quanto o Bruninho tiveram muita dificuldade devido à má recepção. Então, assim, o Leal é importantíssimo, mas a gente tem que pensar também nessa saída de jogo, né? É importante uma boa recepção. Então, acho que o Renan tem material aí bastante para trabalhar em cima e ver qual é a melhor formação realmente para o Brasil hoje. Eu ainda acho que o Douglas Souza deveria ser titular, ele dá um suporte maior na recepção. Não estou desmerecendo o Leal, acho o Leal fantástico, mas eu acho que teria que ser ou Douglas e Leal ou Douglas e Lucarelli. Eu acho que hoje a melhor dupla seria o Douglas e o Lucarelli. Mas eu acho que tem muita coisa por vir ainda e o Renan está de olho nisso aí. No dia seguinte, no sábado, o Brasil se redimiu contra os novinhos da China, né? A China que vem investindo muito no voleibol masculino ultimamente, tá com uma garotada nova, alta, e tende a dar muitas alegrias para os chineses, mas que ainda está numa fase embrionária aí. Então o Brasil não teve muita dificuldade e venceu com 25-15, 25-18 e 25-22. Douglas Souza, que jogou no lugar de Leal, foi o maior pontuador da partida com 17 pontos. Jogou aí, no caso, a dupla que eu acho que deveria ser ideal mesmo, né? Com o Lucarelli, que veio na sequência com 12 pontos, e o Douglas Souza ali compondo a linha de recepção junto com o Thales. Fechando essa incursão aí por Portugal, pela terrinha, né? A gente enfrentou os donos da casa. Portugal até que tentou dar um trabalho, né? Inclusive jogando com um brasileiro naturalizado português, o Kaique aí. Mas o Brasil levou por 3-0, mais uma vez, sem muitas dificuldades, com parciais de 25-19, 25-21 e 25-18, né? Foi uma vitória sem muitos atropelos, como já era previsto, e com isso o Brasil está a apenas um ponto do líder Irã, né? Então a gente tem que ver como é que vai ficar isso. Ainda tem algumas semanas ainda até a fase final, e eu acho que o Brasil está realmente no caminho certo, né? A gente tem muito aí para esperar das seleções. Eu acho que a seleção masculina vive um melhor momento do que a feminina, apesar da feminina hoje liderar a Liga das Nações. Eu acho que isso tem que ser muito bem digerido, né? Porque a gente vai saber quem é quem realmente na fase final quando as equipes estiverem completas, né? A gente não sabe, a gente vai ter Carol, vai ter Tandara, mas elas vão estar sem ritmo de jogo, né? Então como é que vai ser isso, né? Então a gente espera que o Brasil vá bem, mas a gente só vai saber em que nível a gente está realmente lá na fase final, tá ok? Bom, depois a gente fazer esse breve um passant aí sobre o que está acontecendo na Liga das Nações, a gente vai responder a sua pergunta no Conexão MDV. Bom, a gente começa a Conexão de hoje respondendo ao Marcos Beltrão. O Marcos pergunta quem leva a Liga das Nações. Pergunta de 1 milhão aí, quem souber aí já ganhou na loteria. Então, Marcos, é muito difícil falar, né? Mas eu acho que a gente tem aí alguns favoritos aí no masculino, vários favoritos. O Brasil, óbvio, está com um timaço, né? A gente tem a Rússia que vem bem, mas principalmente Polônia, Sérvia, Estados Unidos e França. Eu acho que essas equipes estão um pouquinho à frente das demais, né? E deve sair o campeão de uma dessas aí. Mas entre essas é muito difícil a gente saber quem vai estar bem na fase final. Então, outro momento da competição, né? As principais seleções provavelmente vão estar completas. Eu digo provavelmente, porque muita gente está de olho no pré-olímpico.
e aí prefere poupar os seus principais jogadores nessa fase, né, de Liga das Nações, nessa competição, melhor dizendo, mas eu acho que fica entre essas equipes aí. No feminino, eu acho que se todo mundo jogar completo, né, eu acho que Itália, Estados Unidos, Turquia sejam os 3 principais times aí. E o Brasil, ele correndo por fora, né? Eu acho que os Estados Unidos vier completo, sempre uma grande equipe. Eu acho que a grande favorita, talvez eu pudesse, já que a Sérvia não vai estar na fase final, a grande favorita hoje talvez seja a Itália, né? Que deverá jogar com o Egonu, toda completa. A gente não pode esquecer da China, já estava esquecendo. A China também está nesse bolo aí. Mas eu acho que a Itália está um pouquinho à frente das demais. Acho que Itália e China ali podem fazer a grande final. Acho que são as 2 equipes mais fortes que vão passar para essa fase final, né? Estados Unidos, Turquia e Brasil um pouquinho atrás, né? Acho que China e Itália hoje são as 2 forças da Liga das Nações, né? Lembrando que a Sérvia não vai participar, jogou todo o campeonato sem seus titulares e não vai participar, ficou de fora dessa fase final. Então, olho nas italianas, olho nas chinesas, que elas podem fazer aí uma grande... Podem, voleibol é jogado, gente. A gente vai ver o que vai acontecer só lá na fase final. Bom, a Júlia Werneck pergunta, Sheila, seleção? Então, Júlia, o burburinho essa semana tem sido isso. A Sheila soltou em todas as redes sociais que ela quer voltar para a seleção brasileira, que ela acha que seria muito legal encerrar o ciclo dela com uma medalha olímpica. Agora, é inquestionável a capacidade técnica da Sheila, tudo que ela já fez pelo Brasil, só que ela está 3 anos parada. Não é pouca coisa, não são 3 dias, 3 semanas, são 3 anos. Então, assim, ela vai ter aí uma pequena temporada no Minas, antes das Olimpíadas, uma pequena temporada, vai ter uma temporada inteira no Minas, para provar que ela tem condições de recuperar a forma física, né? A técnica é igual a andar de bicicleta, a gente sabe que ela vai voltar jogando o que ela sabe, é uma questão de tempo, né? No primeiro jogo ela não vai estar 100%, mas a técnica vai estar lá. Agora, a parte física me preocupa um pouco, até porque a Sheila não é mais uma menininha, né? Então, assim, é muito prematuro dizer, eu acho que ela tem grandes chances, porque a Paula Borgo até que tem feito uma Liga das Nações bem razoável, mas hoje é difícil você ter uma reserva para Tandara, né? Seria a Bruna Honório, que passou por essa cirurgia, também vai ter uma temporada, aliás, ela e a Sheila dividindo posição ali no Minas, né? Eu acho que em condições físicas ideais a Sheila com certeza vai para a seleção, mas a gente tem que ver como que vai ser essa temporada, se ela não vai ter lesão, né? Como que vai ser essa readaptação dela. Então é muito cedo ainda para a gente dizer se Sheila vai ser ou não seleção. Voltando para o voleibol, já está certo, ela já é contratada do Minas. Acredito que devido ao problema de saúde da Bruna, ela comece como titular, mas isso aí é uma questão de tempo mesmo, pra gente ver como é que a Sheilinha vai sair. A gente torce para que ela saia o melhor possível, todos nós ganhamos com isso, mas ainda é cedo para saber. Bom, fechando conexão, a gente tem a pergunta do Antônio Pietrani. O Antônio pergunta, Lucarelli, Leal e Wallace, é o melhor trio de ponteiros do mundo na atualidade? Antônio, essa pergunta bombou na internet nas últimas semanas, desde que o Brasil estreou na Liga das Nações com o Leal. Muita gente especulando isso, que seria o melhor trio do mundo. É um dos melhores, com certeza. Agora, afirmar que é o melhor, eu já tenho as minhas dúvidas, né? A gente tem aí uma Polônia que a hora que tiver com o Leon, vai ter Leon, Kurek e Kubiak. Daí o Brasil já fica meio assim, no mínimo no mesmo patamar. A Polônia tem um trio muito forte, né? Os Estados Unidos tem um trio muito forte, a Rússia tem um trio muito forte. Dizer que o Brasil tem hoje o melhor trio, não sei. Mas com certeza está entre os 3 melhores trios do mundo, isso eu afirmo categoricamente. No masculino, a gente tem os melhores ponteiros do mundo ali entre os 3. Isso é certo. A gente está com um trio muito forte, com excelentes centrais, bons levantadores, líberos excelentes. Eu acho que o Brasil está com um timaço.
né? Acho que dos últimos anos é a melhor safra que a gente conseguiu reunir e a gente vai chegar muito forte para a Olimpíada para defender o nosso título. A gente deixa muito feliz, né? Eu fico feliz demais de ver um Mike aí que despontou no ano passado. Para mim é o futuro dos líberos do Brasil, um cara que defende muito, ainda precisa amadurecer um pouco mais, melhorar um pouco na recepção, mas tem uma defesa inacreditável, o cara defende muito, novíssimo. Tem o Flávio chegando aí, um central habilidoso, veloz, salta muito, né? Então a gente tem aí uma safra muito boa. O próprio Douglas Souza é muito novo, né? Então a gente está no caminho certo. O Cachopa tem feito uma grande Liga das Nações, então o Brasil está com um plantel maravilhoso. Mas assim, dizer que somos 3 melhores pontas do mundo hoje, não sei. Acho a Polônia muito forte também. É difícil saber quem é melhor aí, tá bom? Bom, gente, continuem mandando suas perguntas, suas dúvidas. Eu quero ouvir vocês. Mandem pra gente, participe, que o Conexão foi criado para vocês terem voz no nosso programa, tá bom? Então não deixe de mandar, não. Agora, a gente vai dar uma passadinha no mercado do vôlei. Pois é, esse bloco aí que tão disputado, todo mundo querendo saber o que está acontecendo, já está dando uma minguadazinha, né? Porque a gente já está quase começando as competições de clube, então está quase todo mundo fechado, mas ainda tem novidades aí. No Flamengo a gente tem a chegada da Malu, né, que veio do Minas, deve ser oposta, a Carla e a Natália, né, que são novidades aí na equipe. A Natália é ponteira também, né, tá chegando aí agora, uma ponteira bem novinha, que veio do Minas também, assim como a Malu, deve ser uma composição do time, mas veio também para essa nova equipe do Flamengo. No Praia, a gente tem a volta de Angélica e da multicampeã Valeuska, né? Valeuska que vem para tomar o lugar que era da Fabizona, né? A Fabizona não vai permanecer no Praia e aí vai fazer dupla com a Carol, muito provavelmente, no time titular. Então, Flamengo e Praia se reforçando, o Praia está praticamente fechado, falta só a bendita da ponteira estrangeira, que pode ser uma dominicana, né? Então, o Praia está aí com um timaço quase fechado já e o Flamengo segue a montagem da sua equipe para a Superliga A. Bom, para a gente fechar o programa de hoje, a gente, claro, não podia deixar de falar da nossa agenda. A gente tem aí jogos do masculino nesse final de semana. O feminino, que está nessa última semana, vai dar uma paradinha agora e volta na fase final. Bom, no masculino a gente tem amanhã Brasil e Bulgária jogando aqui no Brasil. Galerinha, vamos comparecer. O Brasil precisa do nosso apoio, nossos meninos vão estar dando o máximo de si. Então a gente tem que comparecer e dar muita força. Quem não puder, assiste aí na Sport TV, que vai estar ao vivo às 21 horas da manhã, Brasil e Bulgária. No sábado, também às 21 horas, a gente tem Brasil e Alemanha. E no domingo, Brasil e Rússia. Só jogão mesmo, só grandes partidas. Então não percam. Sexta, sábado, domingo, sempre às 21 horas na Sport TV, 2 jogos do Brasil aqui no Brasil. Vamos torcer muito pelos nossos meninos. Já as meninas dão essa paradinha agora e voltam no dia 3 de julho. A fase final acontece na China de 3 a 7 de julho. E a gente vai ter que torcer muito, galera, porque não vai ser fácil, tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na semana que vem. E eu conto com cada um de vocês, tá? Até lá e um beijo grande.